Então, vamos lá. O que eu pensei? Isso aqui eu nem conversei com você, Nara, mas eu acho que você não vai se importar. A gente retoma, porque aí hoje a gente estuda a estrutura bipolar do ser humano e acaba. Nós vamos acabar com a estrutura bipolar do ser humano. Fecha esse subcapítulo, né? E aí, a semana que vem, nós vamos começar outro. Combinado? Então, como nós havíamos parado no meio, eu vou reler aqui rapidinho, faço uma leitura mais rápida e a gente faz um breve comentário e vai continuando. Então, a estrutura bipolar do ser humano. O objetivo essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, na visão junguiana, é facultar a um indivíduo a aquisição da sua totalidade, o estado luminoso que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos. E Jung havia estabelecido que o ser humano é possuidor de uma estrutura bipolar, agindo entre dois hemisférios diferentes, entre dois diferentes estados da sua constituição psicológica, qual ocorre com os arquétipos ânima e ânimos. Toda vez que lhe ocorre uma aspiração, o polo oposto insurge-se, levando-o ao outro lado da questão. Qualquer comportamento de natureza unilateral logo desencadeia uma reação interna, inconsciente, em total oposição àquele interesse. Quando o indivíduo se exalta em qualquer forma de personalismo, está mascarando a outra natureza que também lhe é inerente. Se atribui virtudes e valores relevantes, eles são defluentes de fantasias internas do que gostaria de ser, sem que o haja conseguido. Nós havíamos parado aqui. Então, vou fazer uma retomada, eu só esqueci de falar uma coisa. É claro, gente, que o microfone é aberto para quem quiser. E deve fazer isso, viu? Por favor. Então, qualquer coisa é só abrir o microfone e falar. Então, o que nós vimos aqui, que nós já até havíamos comentado, né? Da estrutura bipolar do ser humano, que segundo Jung, essa visão dele, né, a gente tem que deixar claro, para ele, a estrutura psíquica, ela é feita de polaridades, né, com o objetivo de chegar à estrutura maior, a estrutura psíquica, que seria essa totalidade. Então, é claro que todos nós temos a estrutura, que seria assim, total, mas que ela, vamos dizer assim, entre aspas, aí, funciona na polaridade. Então, segundo ele, tudo que nós temos no consciente, nós temos o inverso no inconsciente. Então, mais ou menos assim, se eu tenho a amorosidade no consciente, eu tenho no inconsciente a raiva. E vai por aí afora, né? Sempre nessa bipolaridade, por isso que ele chama aqui a estrutura bipolar do ser humano. Então, no inconsciente, eu tenho aquilo, o oposto daquilo que eu tenho no consciente. Também eu andei vendo outras coisas para poder falar isso, né? Portanto, a estrutura do ser humano, segundo Jung, ela é bipolar. E claro, né, nós já havíamos falado isso a semana passada, nós não vamos confundir o bipolar aqui com o transtorno afetivo bipolar, que é um transtorno psiquiátrico. Não é nesse sentido, né? É essa estrutura que ele diz assim, do ânima e do ânimos. O ânima, ele chama, é a estrutura feminina, e o ânimos, o masculino. Mas ele diz também que nós, aqui, bom, tem o Íris, né, e o Antônio Carlos, eles têm a estrutura ânimos. Nós, as outras, nós temos a ânima. Mas não significa que todas nós, mulheres, também não temos o ânimos. Aí, no caso, nós temos no consciente o ânima e no consciente o ânimos. Os meninos, o Antônio Carlos e o Íris, eles têm a estrutura bipolar do ânimos, mas tem no inconsciente o ânima. Lembra um dia, Ideli, que você disse assim, eu sou assim, às vezes eu até me orgulho disso, eu tomo atitude, eu faço isso, naquela hora eu não falei nada, mas eu pensei, eu tenho hora que eu sou assim também. E ontem, estudando aqui, eu pensei, eu acho que é porque nessa hora a gente vem do nosso inconsciente essa estrutura do ânimos, e que todos nós temos. E isso não quer dizer, gente, não tem nada a ver com sexualidade.
é que todos nós somos assim, né? Segundo o Jung, claro, essa é a teoria dele. E até nós lembramos também, a semana passada, né, porque como Jung, ele estudava também muito a filosofia taoísta e outros filósofos dessa linha, por isso que ele relaciona também com o Yin e o Yang, que, né, até que nós lembramos aquele símbolo, né, parece um ponto de interrogação branquinho que tem um pontinho preto, e o preto que tem um pontinho branco, mas eles não são estáticos, eles giram, né, assim como ele diz aqui que nós temos também essa bipolaridade. Então, se eu tenho afetividade, se eu tenho amorosidade, eu também tenho raiva, eu também tenho o desafeto, e vai por aí afora, né? Sempre numa oposição, talvez, do bem, do mal, da luz, das trevas, do dia, da noite, que é uma polaridade que existe também na vida. Gente, vocês podem falar aí, viu? Por favor. Marlene. Oi, fala, Nara. Eu vou falar, porque já que você está falando isso... pode falar. Para a gente ir completando, né? Isso. Ele fala que é uma dualidade, como você disse, existente em todas as criaturas. Então, são polos existentes na constituição psicológica das criaturas. E no livro Desafio e Soluções, no Triunfo Pessoal, que eu fui olhar, um polo é consciente e o outro é inconsciente, como você disse, e um eu se opõe ao outro, né? Por quê? Ela vai falar que um se apoia na razão e o outro no sentimento. Então, aí, o que é? A razão vai se apoiar, resultado do conhecimento, e do conhecimento adquirido, na experiência que a pessoa vivenciou. E o sentimento, ele vai permanecer oculto, que é a nossa, assim, falta de coragem, talvez, de nos conhecermos. Por isso esse convite, conhece-te a ti mesmo, para despertar esse lado do conhecimento interior, né? Que o exterior nós temos, através do conhecimento e das vivências. Não sei se isso ajuda. É isso mesmo, Maria. Porque, como ele fala que nós somos totais, né? Por isso que ele fala que, olha lá, ele fala aqui no comecinho, olha, na visão junguiana, facultar o indivíduo a aquisição da sua totalidade. É para isso que nós estamos estudando, é para isso que a gente busca, né? E aqui, quando ele diz que é isso que você falou, né, Nara? Um eu opõe-se ao outro eu em términa luta interior. Porque sempre, ele fala aqui uma hora também, que sempre que eu tenho uma certa atitude no nível da consciência, né, da minha psicologia consciente, o outro vem, o inconsciente também ressurge. Por isso que ele fala lá, um eu opõe-se ao outro eu. Porque nós ainda não estamos na harmonia, nós ainda estamos nessa encrenca aí, né? Gente, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Senão nós vamos adiantar mais um pouquinho. Podem falar, por favor. Não surgiu nada do inconsciente aí, ninguém? Então vamos... Quer falar, prima? Não. Então vamos caminhar mais um pouquinho, Nara, você vai entrando aí, ó. Então, agora eu vou ler aqui. A Vicência chegou, gente. Olá, Vicência, tudo bem? Nós já estamos caminhando aqui, viu, amiga? Então, vamos lá. Um eu opõe-se ao outro eu em términa luta interior. Um é consciente, vigilante. O outro é inconsciente, adormecido, que desperta acionado pelo seu oposto. Um se encontra na razão, que é isso que a Nara falou agora mesmo, e o outro no sentimento ou vice-versa. Então, Nara, é vice-versa. Se eu tenho no meu consciente algo de afetividade, no meu inconsciente eu posso ter de razão. E o contrário. E é assim mesmo, né? Porque todos nós temos essas experiências. A não vigilância
e não saudável administração desse opositor se apresenta como desvario, que impede o raciocínio lúcido, impede a presença da razão, né? E é por isso que a gente é encrencado ainda, porque nós não temos essa harmonia, nós não temos esse equilíbrio. E, às vezes, quando insurge em nós aquilo que estava no inconsciente, em contraponto ao consciente, ao invés, às vezes, de nós acolhermos e buscarmos trabalhar, nós, às vezes, nos perturbamos com isso. Então, eu penso que ela está fazendo um convite para nós, para que nós possamos estar atentos a isso, né? Para buscarmos a nossa totalidade. Então, tenho... Ah, não, mas mais adiante ela vai falar isso, aí eu digo. Então, vamos lá. O nobre Jung... Não, aqui. Esse ser duplo, se ela fala que nós somos bipolar, ela está chamando-nos de um ser duplo, concordam? Ora é constituído, ora como resultado do conhecimento adquirido, de experiência vivenciada, enquanto o outro é de total desconhecimento, permanecendo oculto, sempre à espreita. Aí a Carla, às vezes, pode nos ajudar. Enquanto Freud fala que as nossas dificuldades, as nossas encrencas, os nossos traumas, nós jogamos para o inconsciente, e que isso vai vindo assim, o Jung já trata diferente. Eu acho que é isso. Ele fala que todo mundo tem os dois polos e que nós estamos buscando essa totalidade, né? Ele fala, o nobre Jung utiliza-se de imagem carregada de lógica moderna, quando esclarece. O ser humano, ele vive como alguém que não sabe o que a outra faz, o que a outra mão faz, aquela passagem de Jesus que ele vai se recordar aqui. O que induz a recordação do pensamento de Jesus quando se refere à excelsação da caridade. Dai com a mão direita, sem que a esquerda saiba. Aí a Joana resgata essa passagem de Jesus para fazer um apêndice com a filosofia do Jung, né? Aí, isso aqui eu acho importante também. Conhecia Jesus as duas polaridades psicológicas. Claro que ele conhecia, né, gente? Ele é o governador do planeta, ele é nosso irmão, ele cuida de nós, né? E por isso incitava-o a amar tão profundamente que o seu gesto de afeição sublime e consciente estivesse em plena concordância com seus arquivos inconscientes. Olha que interessante, né? Então, aqui ela está fazendo esse contraponto com o que Jesus ensinou e com a teoria de Jung. Ora, Jesus conhece bem essas nossas duas polaridades, então ele traz, olha, o que sua mão direita fizer, não deixe que a sua esquerda saiba. Ou seja, não deixe que ela se oponha a isso, né? Que ela não faça um contraponto, mas que ela seja um equilíbrio, que ela seja uma harmonia. E aí, se a gente for resgatar tudo isso, então vamos pegar, né, nós aqui, as mulheres, os meninos dão licença aí. A gente normalmente é mais afetiva, mais carinhosa, mais chorona, muitas vezes, e nós não entendemos a psicologia do homem, porque é ânimos que ele tem outra polaridade. E eles também, muitas vezes, não nos entendem. Mas, na realidade, tanto os homens, né, então os meninos aqui, eles têm também a nossa polaridade, só que está no nível inconsciente. E nós temos a deles, e que está no nosso nível inconsciente. Por isso que aquele dia dele falou, e eu, às vezes, eu me sinto orgulhosa de fazer isso. Ok, o que eu penso sobre isso? Eu não estou jogando aqui, gente. Não sei. Que quando ele falou aquilo, é porque ela entrou na harmonia. Olha, eu sou afetiva, eu sou carinhosa, mas eu tenho isso em mim e eu quero que isso entre em harmonia. Porque às vezes eu preciso disso. Às vezes eu preciso dessa assertividade. Às vezes eu preciso desse contraponto e eu sei usar. Porque o problema é que todos nós temos, mas às vezes a gente não sabe usar, né? Nós entramos em desequilíbrio. E que mais? Nara, pode entrar aí, amor.
Então, vamos... pode falar, Ideli. A Ideli vai falar, né? Eu penso também que, muitas vezes, a gente oculta algumas partes porque está muito preocupado com a aparência, em agradar os outros. A gente ainda está naquela que deve agradar os outros, por falta de querer se conhecer a si mesmo, de se autoaceitar, né? Então, às vezes, a gente está mais preocupado em agradar os outros. Então, a gente fica pondo sempre aquela face nossa que nem sempre é verdadeira, né? A gente deixa de pôr para fora outras coisas. Eu percebo assim. Então, Ideli, o que ela fala aqui, assim, que nós estamos buscando um estado luminoso, que ela chama de um estado ideal de equilíbrio, né, dessas duas polaridades. Mas esse estado luminoso, ele estimula a criatura para superar os limites do ego, que é assim, para ele alcançar a felicidade plena. Então, o ego é que nos segura, igual você falou aí, é responsável pela falta de consciência lúcida. Quando nós nos preocupamos com a nossa aparência, com o que os outros vão pensar da gente, é uma manifestação do ego. E aí, o estado luminoso é para superar o domínio desse ego. Então, ele fala assim, que o ego é responsável pela falta de consciência lúcida em torno dos objetivos essenciais da vida, que são os objetivos de atingirmos o equilíbrio, a harmonia, né? E, às vezes, o nosso ego impede as nossas manifestações superiores, porque nós nos preocupamos, igual você falou aí, né? Eu acho que é nesse sentido. Então, a gente vai... É isso mesmo, né? Nós vamos ler mais um pouquinho, e aí a gente também... Se você não incomodar, eu leio só mais 2 parágrafos. Isso. Pode ler. Eu já passo para você. Gente, façam igual a Ideli fez. Por favor, intercedam aí, porque é assim que a gente aprende. Nós mudamos o esquema, mas não é para fechar a boca de ninguém, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Só mais 2 parágrafos eu leio. Aquele que não consegue harmonizar os 2 polos em sua totalidade, invariavelmente faz-se vítima das expressões desorganizadas do sentimento, induzindo as emoções fortes descontroladas. Que é quase bem assim, né, que nós vivemos, porque enquanto a gente não se autoconhece, não busca esse equilíbrio, né, do ânima com ânimos, eu sou mulher, porque ele trabalha bem isso aqui, nessa totalidade, ele tá trilhando bem nisso aí, no ânima e no ânimos. E os meninos são homens, mas e daí? Eu tenho que também ter as virtudes masculinas e eles as femininas. Quer ver um exemplo? Marlene, eu nem não chamo de virtudes, eu chamo de funções. Funções. Porque o espírito, ele, lá no Livro dos Espíritos, fala que nós temos que desenvolver todas as funções. Tá certo, masculinas, femininas, né? Que são funções que o espírito tem em germe para um dia atingir a perfeição. E aí, vai constituir de virtudes, de conhecimento, de aprendizado, funções. Eu acho que é o mais certo. Você está certo, é verdade, Acho que é bem por aí mesmo. Mas quer ver que interessante aqui, que eu vou só ler esse parágrafo, a gente comenta e já passo. O Stevenson, inspirado poeta inglês, bem traduziu esses 2 polos na sua obra genial, O Médico e o Monstro. Ajuda aí, Gleide. Quando o Dr. Jekyll, pronuncia aí, Gleide, era vítima do Sr. Hyde, que coabitava com ele no seu... Jekyll Hyde. Isso, a Gleide é doutora, gente. Que coabitava com ele no seu mundo interior, expressando toda a inferioridade que o médico buscava superar no seu ministério sacerdotal. É o seguinte, que aí eu fui fuçar, né,
a gente já conhece, já assistiu o filme, né? A obra mesmo, eu não li, não, mas eu já vi filme, eu acho que todos nós conhecemos. E aí, ontem eu me recordei, diz que foi interessante que o Stevenson disse que ele sonhou. Ele teve esse sonho, achei muito interessante. E em 3 dias ele escreveu a obra. Mas ele ficou tão impressionado com aquilo, que acho que os primeiros manuscritos ele acabou queimando, e depois ele refez. E se nós formos verificar a obra, onde assisti uma jovem falando sobre a obra, ela nem estava analisando nada de Jung, que é realmente isso, no Médico e o Monstro. Na realidade, era um médico, ele tinha sua vida e tal, e o monstro que vivia escondido lá, e que às vezes se adentrava, era ele, era o outro oposto. Era o que o Jung fala, né? Que seria o médico é o que estava no consciente, aquelas vivências dele, a sua postura, o seu estar. E o monstro era o que estava no seu inconsciente. Então, o médico disse que tinha muitas vezes medo do que o monstro se apresentava. Claro que aqui é uma obra literária e tal, mas que nós podemos fazer. Aí eu fiquei pensando, mas por que a Joana vai colocar isso aqui? Aí depois que eu vi essa resenha de uma jovem que fez lá, eu achei no Google, ela vai mostrando, eu falei, interessante. Ela não analisa, ela foi fazer um resumo da obra só. Mas aí, que a gente está estudando aqui, nós vamos ver isso, que o monstro é aquilo que estava no inconsciente, do consciente do médico. Por isso que, às vezes, ele tinha medo. E isso acontece conosco, né? Muitas vezes nós não queremos que o nosso monstro apareça, que na realidade não é monstro, gente. Na realidade, vamos dizer assim, seria o avesso, né? E que esse avesso, né? Quem entende de bordado aí sabe bem, quando a pessoa borda muito bem, o avesso dela é impecável. Não tem vergonha de mostrar o avesso. Mas trazendo aqui para o estudo do Jung, que a Joana está trazendo, que na realidade você tem que deixar esse monstro ressurgir. Ele precisa sair para que nós possamos trabalhar. E só a título de curiosidade, eu vou contar para vocês o que aconteceu recentemente. A gente estudando aqui tudo isso, todo mundo aqui sabe que a gente recebe os pedidos de oração para muitos casos e tal. E recentemente a gente tinha recebido um pedido de uma oração para uma jovem que eu tenho assim, que eu conheço muito, né? E que eu gosto muito. E ela está no processo de bipolaridade, o transtorno psiquiátrico, não é desse que nós estamos estudando. E eu orava para ela na hora que a gente orava e fora da hora. E um dia, uma tarde, eu almocei, eu deitei um pouco, eu gosto de fazer isso. E eu acordei, sempre quando eu falo que às vezes é alguma visão espiritual, eu acordo para registrar. Eu vi uma mandala enorme na parede, ocupava um pedaço grande da parede, mas ela estava do lado oposto. Ela não estava do lado. Então, eu via só o lado oposto da mandala cinza. Aí me falaram assim, é isso aí. Agora ela está mostrando o lado oposto dela, mas ela tem um lado bonito, que eu sei, que eu conheço, né? É uma menina que eu admiro profundamente. E eu fiquei pensando, olha que interessante. Isso aconteceu, já está fazendo, assim, uns 10 dias. E agora, estudando isso aqui, eu falei, é bem isso, né? Tudo bem que o caso dela é outro, né? Ela está em tratamento e tal. Mas nós também, segundo a Joana fala aqui, é por aí, né? Agora, vocês falam, e eu vou deixar a Nara falar mais, senão ela fica de mal de mim. Alguém quer falar alguma coisa aí? Senão eu vou seguir aqui. Na tradição religiosa, expressam-se essas duas forças, né? Como o bem e o mal, ou o anjo ou o demônio, continuando na feição sociológica em conceituação do certo e do errado, da treva e da luz, do belo e do feio. Essa dicotomia psicológica permanece no ser humano em desenvolvimento emocional e espiritual. O esforço terapêutico a desenvolver
deve ser todo voltado para a integração do outro polo, o oposto, naquele que está consciente e é relevante, produtivo, saudável, caminho seguro para a completude. O esforço consciente do indivíduo para autopenetrar-se, autoconhecer-se, como resultado das tensões dos polos ativados pelo interesse da integração, induz o indivíduo a um comportamento gentil, afável, compreensível das dificuldades e limitações do seu próximo. Enquanto, porém, permanece essa dissociação, essa fragmentação, vamos pensar aí nessa palavra, esse desconhecimento da consciência invariavelmente se tomba na cisão da personalidade, da qual irrompem os transtornos neuróticos que atormentam, aumentando a distância entre os atos conscientes e os inconscientes. Então, como a Marlene falou, usando essa mesma imagem, a gente tem uma outra mensagem que a gente usa muito com os alunos, que o autor fala assim, que nós possuímos 2 lobos internos. Um lobo que é calmo, que é domesticado, e um lobo que é muito feroz, falando dessa nossa estrutura psicológica. Aí, esse nos incita, como fala aqui na tradição religiosa, nos incita, seria, a Ideli até outro dia falou, é o capetinha falando um lado e o anjinho falando o outro, né? Mas então, são forças psicológicas nossas que se exteriorizam através das nossas ações, pensamentos. Aí a pessoa, porque o texto fala isso, fala assim, isso é uma luta, esses 2 lobos que carregamos dentro de nós. Aí a pessoa pergunta assim, e qual lobo vence? Aí ele fala assim, o autor, aquele que você alimentar mais. No sentido assim, que nós temos que trabalhar aquilo que é melhor para nós, o que está nos incomodando, nós vamos ter que ir disciplinando, vencendo, para superar essa dificuldade. Então, aqui ela fala que isso veio, como ele usando essa imagem, né, da estrutura psicológica interna da criatura, na religião surgiu como o bem, o mal, o erro, o certo, o errado, etc. E olha como ela fala aqui, gente, essa dicotomia, o Jung utiliza dessa imagem para falar dessa dicotomia, que são, assim, 2 elementos coexistindo. Então, nós precisamos desenvolver essas 2 polaridades para atingir o estado luminoso. E ele, como ela falou, nos dá o exemplo de Jesus, né? Que já tinha isso pleno e tudo. E nós também temos que entender que a finalidade, por isso que ela fala, ó, o esforço terapêutico a desenvolver, porque é um trabalho de busca da saúde para nós. Antes ela fala assim, essa dicotomia psicológica permanece no ser humano em desenvolvimento emocional e espiritual. Porque nós vamos sentindo isso, nós vamos vivenciando isso para aprender a trabalhar com tudo isso. Eu acho que a proposta dela é realmente esse. Então, é que a finalidade de todos nós é atingir o equilíbrio e o equilíbrio e a harmonia dessas 2 forças psicológicas que o espírito carrega, que é a razão e o sentimento. Quando um está mais, você tem que trabalhar o outro. Quando o outro está se expressando, você tem que ter cuidado com aquele. Fala, Ideli. Vou só fazer um relato rápido, um depoimento, né? Teve um final de ano que a gente estava fazendo um estudo aí na nossa casa, e no final do ano sempre tem aquele encerramento, vamos preparar algum número. E o nosso estudo que chamou mais atenção aquele ano foi isso, o nosso lado sombra. Aí a gente montou um texto com o lado sombra de cada um e o que cada um estava fazendo para melhorar.
Nossa, ficou muito bom, viu? A gente formou um círculo, tinha umas 8 pessoas. E cada um virava de frente, né? Acho que de costas para o público, falava o seu lado sombra. E depois ele virava de frente, dizendo quanto a doutrina, o quanto os estudos estava ajudando a superar aquele lado sombra e construir um novo lado mais luminoso, né? Que na época a gente nem usou esse luminoso, mas um lado melhor. Muito interessante, eu lembrei dessa vivência aí, queria compartilhar. É bem mesmo, porque o Jung trabalha a sombra. Interessante, ficou lindo, hein? Aí, Nara, ó, a sugestão para você. Nossa, o nosso encontro lá, que a Eni está querendo ideia. Então, A abertura do encontro, que vai ser mesmo, sobre inteligência emocional, etc. É. Então, inclusive, Deli, esse termo que foi utilizado por Jung, o luminoso, ele tirou de um teólogo alemão que chama Rudolf Otto. Eu acho que a Ana até já falou isso aqui para nós. E ele usa isso naquele livro que chama A Ideia do Sagrado, desse Rudolf Otto. E ele achou que foi muito apropriado, porque é um termo que, assim, significa o desenvolvimento do Deus interno, que é como Jesus falou assim, sois deuses. O que ele quis dizer? Que nós temos o germe da perfeição instalado em nós. Cabe a nós desenvolver. E a palavra luminoso vem do latim numen, que significa gênio criativo, energia. Então, o Jung utilizou esse termo, né? Então, o Jung, gente, ele utiliza dessa imagem, em outras palavras, dizendo que nós precisamos desenvolver essas duas polaridades, né? Então, a pessoa que não consegue harmonizar esses dois polos, é como se o seu mundo interior travasse uma luta entre o bem e o mal. Por isso que ela fala aqui, essa concepção do feio, do certo, do errado, tal, né? E ela está presente, essa dicotomia está presente, como a Marlene falou, sempre em desenvolvimento emocional e espiritual, porque tem a ver, gente, com o que nós sentimos, com o que nós estamos lidando, com as nossas emoções, com o nosso conhecimento espiritual. Então, o que nós precisamos? Ela chama de esforço terapêutico. Eu gostei muito dessa palavra, porque é um esforço de tratamento. Quando a gente está precisando de uma coisa, a gente fala, preciso fazer uma terapia para melhorar aquilo. Então, ela chama, olha que bonito, de esforço terapêutico a desenvolver. Deve ser todo voltado para a integração do outro polo. Então, é para desenvolver o polo que está em oposto, sempre visando o produtivo, o saudável. Por isso, a importância o esforço consciente do indivíduo para autopenetrar-se, autoconhecer-se. Então, é para isso que a criatura deve fazer esse esforço terapêutico, que ela deve investir no autoconhecimento, no autodescobrimento, que vai induzi-la a um comportamento gentil, afável, compreensível das dificuldades e das limitações do próximo. E olha que ela não esquece de incluir o próximo nesse tratamento pessoal. Porque se nós eliminarmos, como diz Emmanuel, o semelhante da nossa vida, nós não vamos evoluir. Porque nós não somos capazes de lidar, não seremos capazes de lidar com as diferenças, com o perdão, com o não julgamento, que são, no ensinar de Jesus, a grande fórmula para a criatura. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 866, Kardec pergunta, o que é a caridade como a entendia Jesus? Ele fala 3 coisas, gente, que não tem nada a ver com esmola, não tem nada a ver com ajuda física, nada. Ele fala benevolência para com o próximo, quer dizer, bondade, indulgência com as faltas alheias, quer dizer, não vamos julgar, não vamos achar que o outro, fazer o nosso julgamento pessoal, e perdão das ofensas. Então, é esse produtivo e saudável, relembrando Jesus,
que nós devemos investir, né? E aí ela falou aqui, ó, enquanto permanece em fragmentação, o que é isso? Ela fala o estado de fragmentação, sem desenvolver um dos polos, quer dizer que está fragmentado, tem só um desenvolvido, o outro ainda precisa ser trabalhado. Então, a personalidade da criatura permanece na cisão, provocando transtornos neuróticos. Então, a pessoa não consegue, vamos dizer assim, ter o controle das suas capacidades, não consegue lidar com sentimentos, com as suas vivências, de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada, melhor dizendo. Nara, pegando o gancho da Ideli, é ao lado sombra. Isso. Às vezes a gente oculta, ao invés de resgatar e trabalhar e mostrar a harmonia, né? Eu continuo lendo, Marlene? Mas continua, Nara. Até o fim? Então, eu vou ler até o fim, porque falta, assim, um pouco para a gente ter tempo de falar mais, né? E aí nós vamos... Jung sugere os símbolos como representações dos conflitos, que ele usa muitos símbolos, inclusive quando a Marlene fala dessa pesquisa oriental que ele traz para nós, né? Que se estabelecem nas oposições dos mesmos, né? Encarregados de os unir e formar apenas uma realidade, como se observa na cruz, cujos braços têm o seu ponto de segurança no centro, em que se encontra a haste vertical com a horizontal, representando a segurança, a unidade daqueles contrários. Nesse sentido, o emérito... Eu vou te atrapalhar só um pouquinho, porque eu acho que, se bem que às vezes você vai até falar isso, essa figura que ela traz também é maravilhosa. Eu até desenhei aqui do meu lado. Faz uma cruz para vocês verem. O ponto central aqui, ó, quando as duas se encontram, esse é o equilíbrio, né? É harmonia. Eu acho que é para aí que a gente tem que caminhar, né? Ela fala que os braços representam em nós os polos contrários. Quer dizer, os dois braços. Mas para ele se apoiar, se equilibrar, precisa da base vertical, que une os dois, né? A horizontal com a vertical, para um ponto de segurança e equilíbrio, né? E ainda ele recorre, aqui, ó, nesse sentido emérito, o mestre suíço recorre ao comportamento do cristão, na sua rendição à divindade, sem esfacelar-se nela, mas tornando-se um eleito capaz de conduzir o próprio fardo, a própria cruz. Também aí, ele recorre a esse comportamento cristão. O que é? Ele está sugerindo a nós que, quando adotamos o comportamento cristão, somos capazes de carregar a própria cruz, o próprio fardo. É a proposta dele de dizer assim, quando estamos em equilíbrio, nós vamos saber, gente, vencer essas nossas dificuldades, e no dizer da Marlene, as nossas encrencas. Ela gosta de usar essa palavra. As nossas dificuldades, as nossas ainda dúvidas, né, e etc. Aí ela vai falar, pessoas inexperientes, quando dão conta dos opostos no mundo interior, no seu mundo interior, afligem-se desnecessariamente, formulando conceitos indevidos e punitivos, como se as manifestações do inconsciente signifiquem inferioridade, promiscuidade, dando origem a culpas injustificáveis pelo fato de existirem. Então, quando a pessoa não sabe lidar com isso, quando ela percebe aquele estado e não dá conta, ela luta contra isso de uma forma assim errada. Ela se desequilibra e ela vai formular conceitos indevidos e punitivos. Então, é onde ela começa a ter culpa, ela chama de culpas injustificáveis. E a gente aprendeu que a culpa nunca é benéfica. A culpa é ruim, ela é bom nós sentirmos o arrependimento, mas não a culpa. Nós temos que nos amar e nos perdoar, reconhecendo a nossa inferioridade. Mas lutar para não reincidir no erro. Porque se nós alimentamos essa culpa, nós ficamos paralisados.
Ao passo que, se nós trabalharmos a culpa como um instrumento de experiência vivenciada para não repetir o erro, ela é positiva. Quer dizer, eu não vou me destruir, eu vou entender que eu errei, admitir o erro e estar disposta à reparação. Isso é que é a proposta da Joana. Então, a pessoa não precisa se desequilibrar quando ela reconhece que ela tem um ódio de alguém, tem uma inveja. O que ela tem que fazer? Ela vai ter que trabalhar isso. E é o que ela fala aqui, ó. Essas pessoas supõem-se precipitadamente que podem forçar a mudança, tornando-se puras, embora os conflitos, culminando em descobrimentos dolorosos de existências vazias. Então, a pessoa não se permite falar, por exemplo, que gosta daquilo, de uma coisa que ela julga que é errada, vamos supor, ela é como jogar-se debaixo do tapete. Ao passo que, se ela trabalhar aquilo, ela vai entender que é um estado passageiro, gente. Porque a nossa inferioridade é um estado passageiro. Nós não vamos alimentar isso sempre. À medida que amadurecemos, à medida que vamos melhorando, nós vamos superando essas dificuldades. Aí ela fala, esses conflitos devem ser combatidos como... não devem ser combatidos como inimigos num campo de batalha, mas atendidos, orientados, esclarecidos, libertando-se deles pela sua conscientização. Olha a palavra que ela usa. De forma que a autoconsciência experimente bem-estar pela conquista realizada interiormente. Eu vou terminar de ler, a gente depois comenta. É comum a ocorrência de pensamentos infelizes no momento da oração, da meditação, o que não é habitual noutras ocasiões, gerando inquietação e mal-estar. Ocorre que, estando arquivados no inconsciente, quando esse é ativado pelo polo edificante, logo o outro descerra sua cortina e libera o adversário, que ela chama aqui. A atitude a tomar com tranquilidade consiste em permanecer não reativo, insistindo no propósito, ora em vivência, até a unificação dos oponentes. A fragmentação leva ao desfalecimento, à perda de entusiasmo. Um eu em luta contra o outro eu deteriora o sentimento ou aturde a razão. Então, quando a pessoa que está com a culpa, ela está tentando, assim, bloquear aquele pensamento que ela teve, ou de um desejo de alguma coisa, uma manifestação de um sentimento que ela julga errado, ela quer forçar a mudança e ocultar os seus ímpetos. Ela oculta, ela joga embaixo do tapete. Aí ela diz que, na verdade, esses conflitos não devem ser combatidos como inimigos num campo de batalha, mas orientados, esclarecidos. E a pessoa vai se libertando deles pela conscientização. Ela vai tomando consciência do que ela é e fala, eu não devo pensar assim, mas eu vou trabalhar isso, porque isso ainda faz parte da minha natureza. Nós estamos caminhando a evolução e nós carregamos muitas tendências que ele, inclusive, fala que pertence ao arquétipo, né? Que a gente está lá, né, gente? Nós vivemos isso, como é que vamos apagar isso em pouco tempo, na hora que quisermos, né? Então, ela fala que esses conflitos surgem muito nos momentos de oração, de meditação, causando mal-estar. A gente vai orar e fala, nossa, eu pensei isso daquela pessoa, e não sei o que, vem aquelas reflexões, né? E aí a gente pensa assim, como é que eu posso pensar isso, gente? Se por que eu posso ter essa vontade se eu sou uma pessoa, sou espírito, eu já estou sabendo disso? É que quando o inconsciente é ativado pelo polo edificante, diz ela, é como se liberasse o adversário. Então, já estamos tomando consciência dessa realidade. Aí, a atitude, então, já vou terminar, viu? A atitude, então, deve ser de tranquilidade. E quando ela fala, permanecer não reativo, quer dizer, não reagir e ficar com culpa daquilo e achando que a gente é ruim, não. Nós vamos ser proativos, como diz o Alírio
lá no livro que a gente está estudando. É proativo, quer dizer, insistindo no propósito de harmonização e equilíbrio psicológico. Reconhecemos o erro, mas fala, eu vou vencer ele, eu vou superar isso, né? Aí ela fala, né, que muito cuidado, porque a fragmentação, quer dizer, o desequilíbrio desses dois polos nos tira o entusiasmo. Então, a pessoa começa a querer ignorar a possibilidade do autodescobrimento. Ela quer embotar isso, ela fala, não vou fazer essa análise do autoconhecimento. E ela termina, né, que essa luta do eu contra o eu deteriora o sentimento e confunde a razão, que são as duas polaridades, gente, que nós possuímos, né, as duas asas que nós temos que desenvolver, segundo o Emmanuel, a asa da virtude, a asa da sabedoria, e esses polos em equilíbrio, como Jesus já os tinha, nós vamos conquistar um dia. Eu acho que, assim, em resumo, é isso que ela está falando. Mas aí vocês falam, né, Silvia? Agora deixa eles falarem, né, Narinha? A Nilza vai falar. Pode falar, Nilza. Só assim, lembrando, né, sobre a questão da culpa, esses dias estava dando uma lida no livro O Céu e o Inferno, sobre a lei divina, né, que fala, código da lei divina, é isso mesmo, que fala, primeiro passo para a gente melhorar é o arrependimento, mas só arrepender não é o suficiente, a gente precisa, né, expiar e principalmente reparar. Então, arrependimento, expiação e reparação, para que a gente fique imune, né, de tudo aquilo que a gente fez de errado. Eu gosto, quando fala isso, eu gosto de dar um exemplo assim, né? Eu estou no trânsito, eu bati no seu carro, né, Nilza? Eu fui responsável, fiz aquele estrago. Não adianta eu só ficar pedindo desculpa e chorando. Eu tenho que tomar uma atitude. Lá e ou ainda tem algumas pessoas que fazem, ainda joga a culpa no outro, né? Quase sempre embatido assim, né? Esse item está no código moral, né, do livro Céu e Inferno, isso mesmo. Carla, Ideli, Gleide não falou nada, vamos lá, gente. Quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, por quê? Porque é o inimigo que desperta esse lado sombra que nós temos dentro de nós. Quando a gente ama o inimigo, o parente difícil, aquela pessoa que mexe com esse lado sombra, o problema nosso é que a gente quer reagir com o outro que acionou isso em nós. Em vez de nós autoconhecer o que eu estou sentindo e se percebendo. Por isso que eu falei para a doutora Alira outro dia, a percepção, o desenvolvimento da percepção. Aí eu estudo a percepção minha e falo, o inimigo acionou o outro inimigo dentro de mim. Quando eu sei disso, o que eu falo? Por isso que ela é sacramento, eu falo, trabalha você dentro de você, larga o outro, porque você quer corrigir o outro. E não é. O trabalho é corrigir você dentro de você. Para que você faz isso inteligentemente, pronto. Você vê o outro não mais como inimigo, porque o inimigo está dentro de você. Você tem que calar o que a Nara falou, um leão, você que tem que calar o leão que está rugindo na agressividade dentro de você. É isso que você tem que calar. A hora que você faz esse trabalho, pronto. Aí por isso que Jesus fala, ame os vossos inimigos. Porque o inimigo de verdade é esse outro lado que você não pode fragmentar. Porque aqui nesse estudo de hoje, muito interessante, quando ele fala da natureza fragmentada, quem falou da fragmentação?
uma hora que você nega esse outro lado, né, esse oponente, você acolhe esse inconsciente adormecido que desperta, acionado pelo seu oposto, um se encontra na razão, o outro no sentimento e vice-versa. E a não vigilância e não saudável administração desse opositor se apresenta como desvario que impede o raciocínio lúcido e a presença da razão. Aí é show. Tá facinho, facinho. Mas nós não fazemos isso, porque é treino. Você erra uma vez, você erra 2 vezes, você erra 3 vezes. Mas o que eu tô sentindo? Eu quero esganar aquele fulano. Não, você esgana você. Aí você fala o quê? É você que está dentro de você esse conteúdo? Credo. Que conteúdo horrível. Acionou porque você tem. É você que tem esse conteúdo. Por isso que fala, a encrenca de fora, a encrenca de fora mostra a encrenca dentro de você. É clara. Só que ninguém gosta da nossa oficina de autoconhecimento, porque ela faz isso todo instante, te põe em uma cruz. Quando você harmoniza, igual ele falou da cruz, o Ana de Anjos falou da cruz, quando você harmoniza esses dois lados, consciente e inconsciente, bom, você tem equilíbrio. Por isso que Jesus falou, pegue a sua cruz e siga-me. Como é que é? Se você quiser seguir, pega a sua cruz e siga-me. Quando você pega essa cruz, que é a sua, que é dentro de você, segue Jesus. Pronto. Você faz toda a caridade, né, Nara? Benevolência, indulgência, perdão. Porque você está perdoando você mesmo. É verdade. Bom, então já dei a estrutura, a encrenca de fora aciona a encrenca que você tem dentro de você. Cuidado. Mas é bom que ela vem, né? O segundo Jung, ela tem que vir. E a gente tem que buscar. Você tem que acolher. Aí você acolhe. Quando você acolhe o outro, gente. Aí você desaparece aquela raiva do outro, aquela decepção que você teve do outro. Porque você acolheu dentro de você, você já fez o trabalho dentro de você. Você já dissolveu isso dentro de você. Esse nódulo que você está dentro. Gente, é maravilhoso isso, não é? É muito. Joana de Anjos. O que a Carla tem para falar para nós? Não, eu achei o estudo em formato, nossa, muito funcional. Adorei. E a encrenca não vai desaparecer. É equilíbrio para lidar com a encrenca. Não é? Não desaparece, né, Carla? Pelo menos. Todo mundo está usando o seu termo, Marlene. Marlene, o seu termo da encrenca é maravilhoso. Fale, Deli. Deixa eu só finalizar um pouquinho, em vez de encontro ao que a Gleise falou, eu estava lembrando uma vez aqui, roubaram meu carro à mão armada na porta da minha casa, né? Aí meu irmão Ari me ligou e falou assim, nossa, e aí, como é que você tá? Eu falei, não, tô bem, finalmente, felizmente foi só prejuízo material. Eu falei, você sabe que a gente ainda fala disso da boca para fora. Ele falou, eu te entendo, a sua vontade era pegar um outro carro e esmagar bem esmagadinha a cabeça do ladrão. E é bem isso, gente. O inimigo desperta isso na gente, né? E os que estavam lá adormecidos, que na realidade você tem vontade de fazer. Mas felizmente ficou tudo guardado. Felizmente a gente não tem jeito de fazer isso, porque se tiver a gente ainda faz. É verdade. Mas, por outro lado, é bom que coloca a gente no lugar que realmente nós estamos, né? Você não é tão bonzinho como você pensa. Porque nessa hora, se você pudesse, né? E assim, eu já posso estar na direção do bem, né? Eu posso estar fazendo uma prece, fazendo uma meditação, e mesmo assim
ser invadida por pensamentos contrários, né? Essa é a bipolaridade, né? Nós estamos no caminho, na direção do bem. Então, isso pode acontecer. E aí, lidar com o fato, né? Isso é assim, né? E como eu vou pensar isso, é que vai fazer toda a diferença. Sabe disso, né, Carla? Parece que dá mais tranquilidade, né? Isso. Aí eu entendo que é a integração, né? Que é você lidar com as duas. Bom, gente, então fica o convite. Quem quer, que dupla que quer trabalhar a semana que vem? É o último dia nosso. E aí vai ser a contínua luta entre o ego e o céu. Podia fazer a Gleide aí dele? Boa ideia. Essa é maior. Se não der tempo de fazer tudo, sem problema, né? Marlene, eu andei olhando, de repente, fazer até, até aqui, sei lá. Aquisição. Deixa as duas resolverem. É verdade. Vocês preparam tudo? Eu acho que tem que fechar. Eu acho que tem que fechar, né, gente? Então. Depois só vai retomar no ano que vem, né? A Dani e eu vamos estudar essa luta entre o ego e o self. Isso. Né? E a gente, assim, vai verificando o que a Joana de Anjos tem, esse conteúdo que a gente tem aprendido também, e aí a gente compartilha em conjunto e a gente, né, entra no estudo que a gente aprende. Adorei o formato também, concordo com a Carla. Graças a Carla, viu? Muito bom. Pega o todo, não fica dispersando. Então, vocês duas aí entram no acordo, aí vocês... Não, estudando esse item, luta entre ego e self, né? Mas eu acho que ele tem razão, não conversar nada, porque senão, vai tomar tudo outra vez. É um mês depois de férias. Né? E a gente vai retornar, Marlene, dia 13. Dia 13, né? 13 é quinta. É a quinta depois do 10 que a gente vai retornar. Tudo. Isso. Combinado. Então a gente vai se falando no grupo, né, Gleice? Vamos. Vocês vão e vamos estudando mais. Eu estou lendo aquele livro do Jung os seus símbolos. Né? Nossa, então. Também. Eu vou me apoiar totalmente em você. Você vai dar a palavra para ela, né? O homem e seus símbolos. Menina, essa da cruz. E cruz é uma coisa que afeta a mente, o inconsciente. Muito interessante. Legal. Bom, gente, então vamos encerrar, né?